Meus irmãos, bom dia. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Agradeço a cada um de vocês que se dispuseram, a cada um que se dispôs a estar aqui nessa manhã. É com muita alegria que nós vamos ter um tempo de proveito na presença do Senhor, e não só proveito, mas de reflexão, para entendermos o que Deus tem nos chamado para fazer e viabilizarmos para fazermos ainda com mais eficiência. Nós, quando olhamos a palavra do nosso Deus, lá em Lucas capítulo 8, a partir do verso 4, o texto diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele e gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto fala sobre semeadura. Eis que o semeador saiu a semear. Nós estamos aqui reunidos nesse sábado pela manhã para conversarmos com pessoas que foram chamadas por Jesus para serem discípulas dele, e pessoas que entenderam a importância de fazer com que as boas novas do Evangelho chegassem às pessoas que dificilmente teriam acesso de ouvir a poderosa salvação em Cristo Jesus. E nós, quando olhamos para esse texto e olhamos para a vida das pessoas que estão conosco hoje, elas servem de modelo, se tratando de gente que está semeando. E eu imagino que essa semeadura, ela tem muitas vitórias, mas também tem muitas dificuldades. Algumas sementes são lançadas e caem nos espinheiros, as outras caem em rochas, mas tantas outras caem em terra boa e faz com que o trabalho se frutifique, cresça. E nós louvamos a Deus, porque o que tem acontecido no sertão do nosso país, no Nordeste, é algo maravilhoso que impacta a Igreja da Gávea, e tudo isso começou por meio do chamado, da visão de uma pessoa, seu Antônio Torres, que começou ali um contato com o sertão nordestino e viu que aquele povo precisava de muita água. Não só a água para matar a sede física, mas também a espiritual. Eu não vou continuar a história, porque teremos o privilégio de ouvir a história por ele mesmo. E Deus cercou esse homem de outros homens e mulheres também, para fazer com que o trabalho avançasse. Então, está com a gente não só ele, mas também o Carliston, que é o responsável direto pelo Instituto Água Viva e o Projeto AMES. Mas o seu Antônio, com o Carliston, precisou de tantos outros braços. E aí você tem inúmeros, Você tem várias igrejas no Brasil, vários empresários, inclusive alguns empresários não crentes, que também perceberam a importância de envolver com essa obra, e hoje eu posso dizer que se tornou um exército focado para ver a transformação acontecendo ali no sertão árido do nosso país. E dentre esses soldados, nós temos aqui 2 deles que estão diretamente envolvidos por meio do Comipres, reverendo Davidson, reverenda Vilmar, são da diretoria do Comipres. O Comipres é um consórcio de igrejas presbiterianas que estão focados em apoiar também esse trabalho, em se envolver com esse trabalho e executar esse trabalho no sertão por meio do Instituto Água Viva e do Projeto AMES. Então eu quero convidar aqui à frente o nosso irmão, seu Antônio Torres, que vai... nós vamos dividir da seguinte forma: ele vai ter um período para expor sobre o trabalho, 30 minutos, 30, 40 minutos. Depois que ele expor, a gente vai convidar o nosso irmão presbítero em disponibilidade, Fábio, e o Carliston, eles vão sentar aqui, a gente vai ter uma mesa redonda para a participação de vocês, tá bom? Lembrando que nós também estamos sendo transmitidos e esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube para você divulgar, ou
se você quiser ver depois também. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre esse momento, Senhor Antônio, por favor. Pai querido, que alegria estarmos aqui na tua casa, num sábado de manhã, para juntos pensarmos o teu reino. Te louvo pela vida do seu Antônio, pelo despertamento que o teu Espírito promoveu no seu coração, pela obra, Deus, que através dele e através de tantos outros tem sido realizada no sertão do nosso país. Peço para que o Senhor o use nessa manhã. Que tudo que for falado aqui, Deus, aqueça ainda mais os nossos corações para que a obra avance e para que o teu nome seja proclamado e para que o teu amor seja derramado numa terra que carece tanto, Deus, do amor de Jesus Cristo. Oramos assim, no nome do nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, Senhor Antônio, fica à vontade. Deixa ela abertinha. Obrigado, pastor Alexandre. Obrigado, pastor lá de Goiás, que está aqui no Rio de Janeiro, se aculturando, né? Eu acho que ele vai viver a vida dele toda, não vai se aculturar, né? E a cultura do Rio de Janeiro é forte, né? E nós glorificamos a Deus pela vida de vocês. Glorificamos a Deus pela vida dessa igreja. Que lindo poder a gente ter a participação dessa igreja ali no semiárido. E o que vocês estão fazendo, não só no semiárido, seu Antônio, mas como a gente estava falando ali, em outras regiões, né? No sul, na região dos lagos, na região de Angra, né? A igreja, eu acho, pastor, como o senhor Antônio estava falando ali, ela olhou para um lado aqui não dá para me crescer. Aqui tem uma barreira, atrás também tem um shopping. Então vamos crescer fora, né? E é lindo o que essa igreja está fazendo, porque essa igreja está olhando para fora. Essa é a igreja de Jesus, que olha para dentro, mas também olha para fora, para a necessidade. E nós louvamos a Deus por essa igreja e queremos agradecer a participação do Comipres, né, do pastor Davis, do pastor Vimar, que foram responsáveis de fazer essa conexão, né, daquilo, ver o que está sendo feito e a gente então poder trabalhar junto. Eu acho que juntos nós vamos muito mais longe, né? Sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe, né? E isso alegra o nosso coração poder ter essas parcerias e com certeza alegra o coração de Deus também. Para a gente não alongar muito, eu queria ler um versículo bíblico que está lá em Tiago 4,14. Tiago 4,14 diz assim nessa tradução que eu estou aqui: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. Que é a minha vida? Que é a nossa vida? É muito rápido. E a gente precisa se preocupar em deixar um legado. A gente precisa se preocupar em fazer algo enquanto a gente está vivo, respirando, né? Tiago diz que é como um vapor que logo vai embora. Por isso a gente precisa, enquanto a gente tem forças, a gente precisa fazer a obra de Deus. Enquanto temos força, é importante a gente retribuir, a gente atender a necessidade do próximo. E a necessidade maior do próximo, do nosso próximo, é ter o conhecimento de Jesus. Eu tenho certeza que hoje tem aqui muitos homens de negócio, muitos profissionais liberais, muitos, às vezes, MEIs, muitas
empresas e muitas pessoas que talvez não são no ramo do negócio, mas no ramo pastoral, né? E nós vamos conversar um pouquinho. Deus nos abençoou e deu essa visão para que a gente pudesse levar o amor de Jesus ali na região do semiárido. Vamos orar mais uma vez? Deus, continue falando aos nossos corações em cada momento aqui. Que a Tua graça e a Tua palavra possa falar o coração de cada um de nós. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. E quando é que começou isso? Começou muitos anos atrás, né? Mas há 13 anos a gente teve um foco na região ali do semiárido. 13 anos atrás nós começamos um foco maior de nossas atividades na região do semiárido nordestino. Né? Eu nasci lá em Linhares, no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, e a gente de família muito simples, muito humilde. Meu pai era lavrador na roça, depois ele se acidentou, cortou o pé com um machado, tirando madeira, e aí resolveu vir para a cidade, e meu pai comprou um carrinho de pipoca, e meu pai era pipoqueiro e também tinha uma dificuldade, ele era alcoólatra também. Então a gente, mais os irmãos, somos em 6, né, 2 meninas e 4 homens, a gente aprendeu muito pequeno a se virar, né? E a vender as coisas pela rua, ia vender picolé, ia vender laranja, ia vender bala e vender pipoca, né? Que era o ofício mais oficial que meu pai todo dia vendia. E como criança não era poucas as vezes que meu pai saía com a pipoqueira, mas aí ele começava a vender a pipoca, no meio do caminho ele começava a ir para o boteco e beber, e aí ele caía pelo meio da rua e a gente tinha que ir buscar a pipoqueira e também trazer o meu pai para casa. E aí a gente passou longos anos assim. A delícia era que sobrava pipoca e a gente se deliciava na pipoca. Acho que é por isso que eu gosto tanto de pipoca até hoje, né? Todo dia tinha pipoca, pastor, né? E a gente foi crescendo assim, e Deus foi abençoando. E eu sempre falo que eu quebrei a primeira e a última vez com 7 anos de idade, né? E a última foi só essa vez. Depois a gente aprendeu a fazer a finança de maneira a não quebrar. E como é que eu quebrei? A gente, como criancinha, a gente tinha sonhos, como cada um de nós temos sonhos, e a gente começou a sonhar desde pequeno. Lá em casa, um tinha um sonho de ter uma bicicleta, outro tinha um sonho de ter um relógio, outro tinha um sonho, né? Os meninos ali, e a gente tinha sonhos, e a gente resolveu se unir, os irmãos, né? E a gente quebrou todo mundo junto, porque foi uma quebra só. A gente reuniu os irmãos, e um dia a gente foi visitar uns parentes, e lá naquela roça, na casa dos parentes, uma porca do parente meu tinha dado à luz alguns leitõezinhos pequenininhos, e a gente bateu o olho naqueles leitões, falando, é aqui que vai realizar nosso sonho. Resolvemos comprar quase de graça, esperamos eles só sair da mamazinha ali, e levamos eles para a cidade, para a gente criar eles, crescer, matar e realizar nossos sonhos. Olha que delícia. E foi aí que a gente também trabalhou pra caramba, para aqueles bichinhos crescer, que comia. E a gente buscava lavagem, a gente se dividia, cada dia era dia de um buscar lavagem nos vizinhos todos, para a gente dar para aqueles porquinhos, para a gente ver eles crescerem. Eles comiam muito. E a gente ali, e foi passando o tempo, eles foram engordando, e a gente ficava de olho. A gente olhava para o porquinho e via um relógio, o outro via uma bicicleta, o outro... A gente já viu o sonho realizado, e foi passando o tempo. No meio do caminho, eu me lembro que um dia eu fui buscar uma lavagem, e estava
muito pesada, pastor, muito pesada. E minha mãe correu para ajudar a gente. Eu acho que eu não contei essa história aqui ainda, mas ela correu para ajudar a gente e me ajudar. E chegamos no chiqueiro e jogamos aquele balde cheio. E ali, meu filho, caiu um queijo desse tamanho. E o porco correu de lá para cá e minha mãe correu em posição contrária, um vindo e o outro indo. Minha mãe chegou primeiro, deu um tapa tão bem dado naquele porco, que o porco rodou. E ela pegou aquele queijo, levou, tirou a casca, mandou comprar pão na padaria. Foi o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida. E estou vivo. E estou vivo. E assim a gente cresceu, né? Matar agora que vai a quebra, nossa. Chegou o dia de matar o porco, né? E aí matou o porco. E a gente já contando, meu pai pega, reparte o porco todinho e manda entregar um pedaço do porco para todos os pessoal que deram a lavagem. Quebrei, pastor. Não sobrou nada. Não sobrou nada praticamente. E a gente não podia falar nada, tinha que obedecer o papai, né? Mas ali foi um momento difícil para a gente deixou o relógio, a bicicleta para depois, continuamos trabalhando e Deus foi abençoando. Aqui no Rio a gente tem uma história linda, né? Nos anos de 86 a 92, mais ou menos, a gente montou uma pequena indústriazinha aqui, num bairro chamado Austin, na Baixada Fluminense. Primeiro a gente trabalhou ali perto de Seropédica, numa empresinha fundo de quintal. Depois a gente foi para o bairro chamado Austin. Por que a gente veio para cá nessa época? Meu pai se separou da minha mãe quando a gente era jovens, ele foi embora de casa e ficou 10 anos sem a gente saber o paradeiro do meu pai. 10 anos sem a gente saber onde ele estava. Um dia, um dos meus irmãos veio fazer, nessa época a gente produzia tanques de cimento, eles tinham 4 pés, era cimento, os mais de idade aqui vai lembrar desse negócio, né? E tinha um lugarzinho de botar o sabão em pó ali, e a gente produzia aquilo, e tinha uma construtora ali em Niterói, estava construindo algumas casas, e a gente veio para vender. E aí meu irmão passa no canteiro de obra daquela construtora, vê um senhor, né, de descendência de paraibano, meu pai é paraibano, aliás, é alagoano. Aí passou, está parecendo meu pai, chegou pertinho dele, começou a conversar, e aí perguntou quantos filhos tinha, ele foi falando, foi conversando, e aí meu irmão o Bené pediu para falar assim, qual o nome dos seus filhos? Aí ele foi falando um por um. Quando falou o nome dele, ele falou, esse sou eu. Depois de 10 anos. E ele saiu, a gente estava tudo adolescente. E aí foi aonde que a gente montou um negocinho aqui no Rio de Janeiro, para trazer nosso pai para trabalhar com a gente, né? Para a gente então começar a ajudar o nosso pai. Depois, esse negócio a gente encerrou aqui e voltamos com ele, com a família da esposa dele, tudo para Vitória, e cuidamos dele até hoje, está vivo, cuidamos dele até hoje, para a glória de Deus. Depois ele se converteu, aceitou Jesus também, né? E a vida continuou. Mas nós temos história aqui no Rio de Janeiro, né? Quantas entregas a gente dirigia o caminhãozinho, quando jovem, saía de madrugada lá de Austin, para pegar aquela linha vermelha e a ponte. Às vezes a gente saía 4 da manhã, né, de lá, para ir fazer entregas em Niterói, depois voltava à noite, pegava essa Avenida Brasil, meu Deus, era tudo parado. Não tinha linha vermelha, não tinha linha amarela, e a gente chegava em casa por volta de 10 horas da noite, de volta, e aí ia carregar o caminhãozinho, que você já tinha um caminhãozinho,
para no outro dia sair de madrugada outra vez. Eu quero dizer isso para você, que tudo dá muito trabalho. Se você vê um camarada crescendo ascendentemente com a empresa, fica atento, porque tudo é devagar e com muito esforço, com muito trabalho. A não ser coisas ilícitas, né? Então, não tem jeito, o trabalho faz parte da nossa vida. O trabalho faz parte de muitos de vocês que estão aqui. Deus abençoou. E a Forte Leve, ela foi criada, né, há 35 anos atrás. A gente começou com uma capital realmente de uma bicicleta. A gente vendeu uma bicicleta, comprou uma forminha de fazer bloco de muro e começamos, eu e meus irmãos, ali na calçada, na frente de casa, né? E quando faziam uma quantidade de blocos, alugavam uma carroça, tinha um carroceiro no bairro que a gente morava, que ele era bruto. Tinha um burro, que o burro era grande demais. Eu me lembro desse burro como se fosse hoje. Ele carregava o dobro do peso, né? E a gente enchia ali, e entre os irmãos. E ali a gente começou a nossa história, com o capital de uma bicicleta. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente está espalhados pelo Brasil inteiro, com 9 fábricas, desde Santa Catarina, Nordeste, Manaus, em todo o Brasil, tem 9 fábricas e cerca de 2.500 trabalhadores. Mas quando a gente tinha mais ou menos 20 pessoas trabalhando com a gente, foi um pastor levar o evangelho de Jesus para nós lá, onde a gente teve um encontro com Jesus. E aí a gente começou a mudar não só o coisa, mas o pensamento e como fazer negócios, e negócios duradouros. E Deus foi abençoando e a empresa crescendo. Os cultos existem até hoje, toda semana para. São mais de 300 máquinas. Tudo para dia de segunda-feira para a gente ter um tempo. Não é obrigado ninguém ir, ninguém precisa ir. Mas um número importante de pessoas vão para ouvir a palavra de Deus. E a gente então foi crescendo e Deus foi abençoando. E há 13 anos atrás, a gente já conhecia muito a região do semiárido, né? Era o dia a dia nosso, porque a nossa fábrica na Bahia, né, fica mais próximo à região do semiárido. E há 13 anos atrás a gente foi participar de um programa de instalação de reservatórios lá na região. E aí eu particularmente fui estar à frente desse negócio. E aí eu pude ver a necessidade de perto dessa janela que se chama semiárido brasileiro. É uma janela de mais ou menos 20 e poucos milhões de habitantes nessa janela do semiárido, e onde foi esquecido pelo nosso Brasil. A região nordestina, e em especial a região do semiárido, é que construíram grande parte do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, e nós temos uma dívida com nossos irmãos dessa região. Nós temos uma dívida de honra, porque eles trabalharam e trabalham muito. Às vezes deixaram suas famílias lá e vieram com a mão na frente e outra atrás, para tentar a vida aqui, mas também para construir algo, não só no Rio, mas em outros. Brasília, a maior parte da construção de Brasília foi do pessoal do semiárido. E nós então começamos a voltar ali e ver a necessidade, em especial, não só a necessidade de levar o evangelho de Jesus, mas a necessidade de oferecer oportunidades, que é um povo trabalhador, um povo resistente, um povo honesto, um povo justo, um povo amigável, mas só que não tenha e nunca teve oportunidades de se desenvolver. Abre a janela, aquele sol de 40 graus,
não tem a possibilidade de fazer um investimento com uma pequena irrigação, não tem a água. E aí vai passando anos e anos, mas eles amam a terra deles. E aí tem que plantar, às vezes, numa janela de 3 meses, 4 meses no máximo, tem que plantar e colher exatamente naquela janela. E às vezes não consegue, o tempo muda um pouquinho, perde tudo. E o pessoal é resiliente. Então, nesse momento, vendo as necessidades, a gente começou, então, a implementar esse trabalho. Não só de levar o Evangelho de Jesus, mas levar as oportunidades para que esse povo possa ter uma renda extra, para que ele possa ter um sonho de levar um filho à faculdade, para que possa, ter um futuro diferente. Nós temos a parceria com a Universidade Unicesumar. São centenas de pessoas fazendo curso superior, de graça, E isso a gente está plantando para lá na frente, a gente vê uma região, toda uma região diferente. E aí vem a parceria com o Comips, conhecemos, pastor David, pastor Alvimar, tivemos a experiência de fazer a primeira viagem juntos, ali no sertão. Pastor Alvimar foi com a gente lá, e a gente viu, não tem como não se apaixonar e não ver as necessidades. E aí foi implementada a primeira igreja, e depois a segunda, a terceira, hoje está mais ou menos na região ali, deve ter umas 10 igrejas presbiterianas, edificadas, sem contar mais de 200 pontos de pregação e levando o Evangelho de Jesus naquela região. E a gente então foi fazendo essas parcerias com diversas igrejas, igrejas sérias, igrejas que têm como a Bíblia, como um manual, E a gente tem um privilégio muito grande de poder estar aqui hoje falando para você e vir pessoalmente agradecer essa igreja pela parceria. A empresa, cresceu, mas o Evangelho de Jesus, e eu acho que quase cada um de vocês aqui, ou se não viu, ou vai ver um produto nosso espalhado por aí. No Rio de Janeiro, então, acho que é o metro quadrado que mais tem. Oi? É só sair daqui e olhar, Mas a gente tem o privilégio, e Deus foi fazendo diferente. A gente, então, nesse período, a gente reservou um percentual do lucro da empresa, que não deixa de ser uma igreja, um percentual do lucro da empresa vai diretamente para um caixa separado e assiduamente esse valor é investido. Quando não comporta, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente entra e banca o restante se faltar. Deus tem abençoado, não tem faltado, e nem para a empresa. E a empresa tem investido muito, mas não tem dado, desde aquele momento que a gente fez esse compromisso, a empresa só tem aumentado os resultados dela e tem crescido mais e mais. Ou seja, às vezes a gente fica com medo, de dar o primeiro passo, que eu estava falando antes. A gente precisa dar o primeiro passo. E Deus tem abençoado e a gente tem podido ali fazer diversos projetos, implementar diversos projetos. Nesse momento foi criado, então Deus deu a visão de criar a AMES, que é uma organização que mobiliza as igrejas para ver as necessidades. E também foi criado o Instituto Água Viva, que trabalha ali no sertão para prover oportunidades para o pessoal do semiárido, para ver necessidades e, de alguma maneira, trabalhar nas necessidades deles, ali na região do semiárido. Então, eu queria passar para vocês, rapidamente, um videozinho que mostra um pouquinho de como é essa conexão da AMES com as igrejas, para que vocês entendam. É animado, é fácil de entender. Será que a gente poderia passar? Ide, fazei discípulos de todas as nações e até os confins do sertão.
O Brasil tem uma região com pequeno percentual de evangélicos. O sertão nordestino. Para Ide, fazei discípulos de todas as nações e até os confins do sertão. O Brasil tem uma região com pequeno percentual de evangélicos. O sertão nordestino. Para mudarmos este cenário, nasceu a AMES, Agência Missionária de Evangelização do Sertão. A visão de Deus foi clara: a salvação de milhares de sertanejos sendo transformados pelo poder do Evangelho da Graça. Nosso chamado é para sermos ponte entre a igreja e o campo missionário, contribuindo para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Para nos ajudar nesta missão, a AMES tem um conselho composto por 6 pastores que nos apoia e aconselha em todas as decisões. Como a igreja se torna parceira da AMES? Mobilizamos pastores para conhecer as necessidades do campo missionário, através de uma viagem ao sertão para espiar a terra. Ao retornar e ouvir a direção de Deus, é estabelecida uma parceria da igreja com a AMES, que juntos definem o campo missionário, município, a ser alcançado. E a próxima etapa é o envio do casal de missionários sob a cobertura espiritual da igreja. No campo, o trabalho implantado é o mesmo desenvolvido pela igreja enviadora. Respeitamos a identidade da denominação, a doutrina e o jeito de ser da igreja enviadora. Entendemos que o relacionamento do missionário com o sertanejo é a melhor forma de anunciar a Jesus. É assim, de casa em casa, que os cultos são realizados. A cada culto, mais pessoas aceitam a Jesus. E em poucos meses nasce uma igreja. E quando o trabalho missionário está consolidado, um lindo templo é erguido. Incentivamos as igrejas a realizarem caravanas para o sertão. Realizamos encontros com os missionários. Desenvolvemos projetos sociais. Distribuímos materiais de evangelização. Implantamos projetos para cuidar do missionário. Divulgamos entre o campo as boas práticas para a expansão do evangelho. Essas são algumas das estratégias para levar o reino de Deus ao sertão. Somos interdenominacionais. Cremos na unidade do corpo de Cristo para cumprirmos o chamado de Deus e a visão estabelecida por Deus para nós. A obra é de Deus. O chamado é da igreja. A parceria é da AMES. O agir é de todos. Amor à missão. Amor ao sertão. E a gente tem muitos sonhos. Agora de manhã é um dos sonhos que está no nosso coração. Agora de manhã, falando com a senhora ali que teve ao sertão, né? Deus já abençoou aqui que daqui do Rio pega um voo para Salvador, de Salvador já encurta, é 1/3 da viagem. Já ajudou bastante. Mas mesmo assim, tanto aqui no Rio quanto em vários lugares do país, a gente sabe que tem pessoas já com uma certa idade que fica difícil, né? Minha mãe mesmo é difícil ela ir por causa disso. Então, o nosso sonho, e eu queria que você sonhasse junto comigo, o nosso sonho é de comprar um avião para poder, específico para levar as pessoas de terceira idade para ver a obra missionária. Sabe, poder realizar esse sonho, porque às vezes, ela quer ir, ela deseja participar, e quando a pessoa olha para trás, ela olha e às vezes ela foi uma pessoa que ao longo de muitos anos ajudou os missionários, e agora na idade que está, às vezes não consegue mais encarar um ônibus para uma caravana. Então nós estamos sonhando com isso, nós estamos colocando diante de Deus, e se for de Deus, a gente vai conseguir chegar lá, né? Os recursos não são nossos, os recursos é de Deus, e quando a gente entende assim, né, não é para a glória de ninguém, mas é para a glória dele. Já pensou? Já pensou? Aqui a caravana sai de ônibus, e aí daqui a pouquinho chega a vovó, o vovô daquele que está lá, que foi no ônibus junto lá. Que alegria, a igreja toda reunida, mas não deixar a terceira idade para trás, a terceira idade está junto. Isso é um sonho. Lógico que a gente tem um monte de demandas, mas esse é um sonho que eu estou sonhando, e quem sabe um dia, Alvimar, Deus permite que a gente consiga botar em prática, né? Todo ouro e toda prata pertence a Ele, né? Eu queria falar com você. Eu acho que deixei meu óculos.
Gente, eu acho que esse avião vai servir para mim. Eu vou ser o primeiro, Alvimar. Eu vou estar junto com vocês logo, logo. Então, pensando na necessidade lá do sertanejo, né? São inúmeras necessidades. Mas a gente identificou uma necessidade que isso chamou muita atenção de nossas vidas, em especial da minha vida ali no sertão, há uns 2 anos atrás. Foi um pouco mais antes, mas a gente começou a sonhar, a gente colocou diante de Deus e Deus abençoou e a gente conseguiu realizar. Tá? Estamos realizando, que foi a necessidade de banheiros. Como vocês sabem, quase 30% de uma grande massa de pessoas ali no sertão ainda não tem banheiros. E é duro ver uma senhora de 70, de 80 anos ir fazer uma necessidade no mato. Isso, a gente viu isso acontecer várias vezes, e um dia eu vi uma senhora, não vi, né, tá? Eu ouvi ela comentar, depois fazendo uma entrevista com uma mamãe com 3 filhos, também ouvi ela comentar, ir fazer as necessidades no mato, grave, e também a gente começou a ouvir muitas histórias de estrupo, por causa das meninas irem fazer as necessidades no mato. Vocês sabem que lá o mato é 3, 4 meses por ano que tem folhas. Depois, 8, 9 meses não tem folhas. Então, se a pessoa vai no mato ali, no período de seca, ela tem que andar 3 vezes mais para poder tentar se esconder atrás de alguns arbustos, todos secos, para fazer suas necessidades. E aí isso chocou muito, né? E choca a gente, né? Um dia eu deparei com essa situação lá e, quando eu voltei para casa, eu fui contar quantos banheiros eu tinha em casa. E tomei um susto. Né? Lá em casa a gente faz cultos, né? E tem uma área que a gente recebe a igreja também, e teve necessidade de mais banheiros, é lógico. Mas eu fiquei impressionado, eu falei, não é possível. A gente começou a desenvolver a ideia de construir um banheiro que tivesse um tratamento, que lá não tem água. Então os banheiros, eles precisam ter o tratamento, senão a fossa, o que acontece? As necessidades do mato, a pessoa vai lá, faz a necessidade, a mosca vai lá, pousa lá e vem cá e pousa na comida. E aí é muita doença. A gente começou, então, a desenvolver um banheiro. Fomos atrás de tecnologias, até que encontramos uma tecnologia na Alemanha, fizemos um acordo de tecnologia com essa empresa alemã, e essa empresa alemã nos permitiu produzir esse banheiro em nossas fábricas. A gente já doou centenas desses banheiros. Mas tem muito mais para fazer ainda. São milhares para conseguir fazer a demanda. Eu queria passar esse videozinho, não sei se está aí na ordem, desse banheiro, para vocês entenderem que banheiro é esse, e para vocês orarem também, para que Deus possa abençoar, para que a gente pudesse fornecer mais e mais banheiros, doar mais e mais banheiros. Às vezes a gente leva uma demanda para a igreja e faz ali o preço só de produção mesmo, e às vezes a gente doa, a igreja dá 1, a gente dá 2, 3, né, para entregar. Então, aonde a gente tiver igreja, pastor Davis, aonde a gente tiver igreja, nós precisamos fazer uma varredura, porque não é possível ter uma igreja e ter as pessoas indo fazer necessidade do mato.
Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, tá, Carlos? Na região da seca, a caatinga parece sem vida. Falta chuva até na terra de plantar. E a comida é pouca até para os animais. A salvação do rebanho do seu Luiz é a palma, um cacto que alimenta e mata a sede. 74 anos, uma vida inteira de resistência e limitações. Não costuma se queixar da sorte, mas carrega com ele a tristeza de uma frustração. Pegava água no poço, vocês viram um poço que tem lá, um poço artesiano, são 3 quilômetros. 3 para ir? 3 para ir, 3 para vir. Se torna 6 quilômetros. Aí eu pegava 3 caminhões de água de carroça. Para salvar os animais. Era. E conseguiu salvar, seu Luiz? Uma parte boa salvou, né? Por que o senhor fica triste quando se lembra disso, seu Luiz? Não sei porque a gente peleja. E aí a gente tem vontade de desfiar as coisas, mas é muito fraca. O meu desejo que eu tinha era ir para minha casa. E não consegui mais, mas foi uma batalha na vida. O sonho é poder um dia reformar a casa. Mas em meio à desolação, chegou um presente que ele nunca sonhou em receber. Um banheiro fabricado na Alemanha, de repente, foi instalado no quintal. Olhando assim, parece um sanitário químico daqueles tradicionais. Mas quando a gente entra, descobre o quanto este equipamento é diferente e prático. Tem pia de lavar as mãos, mas o vaso funciona sem água, não tem descarga. E um detalhe muito interessante, mau cheiro nenhum. Urina no compartimento, fezes em outro. Nada de produto químico. O exaustor natural faz o líquido evaporar por esta chaminé. O que é sólido fica armazenado. Essa placa de acrílico que absorve a luz do sol e joga lá dentro um calor de 70 graus. Isso mata as bactérias, petrifica e reduz o volume dos dejetos em até 90%. Por isso o odor desaparece. 6 meses depois, a matéria orgânica produzida aqui pode virar adubo. Aquele hábito que fazia todo mundo correr para o mato, agora é só lembrança que seu Luiz quer esquecer. Melhorou a vida depois desse banheiro aí, não melhorou? Melhorou muito. Se não fosse isso aí, o senhor teria um banheiro na sua casa aqui um dia, não? Não pensava nisso? Era meio difícil, porque nem a casa não tenho condições de fazer, quanto mais o banheiro. A novidade mudou a paisagem da comunidade rural de Macambira, município de Casa Nova. 24 unidades do sanitário sustentável foram instaladas aqui. Os moradores receberam de graça. Mas aqui nunca falta um feijãozinho, não, né? Não. E a vida agora, depois do banheiro, melhorou muito? Melhorou, tá muito melhor. A gente entra no nosso banheiro, em casa, a gente tá tranquilo, porque a gente não tinha uma tranquilidade. Tava lá na mata, lá, né, a gente sempre um olho do lado, um olho do outro. E a conversa foi longe. O feijão quase passou do ponto. A comida de todo dia agora também tem o sabor de vida nova depois do banheiro. Em breve, o banheiro inventado na Alemanha será produzido na Bahia. Essa tecnologia evita a contaminação do solo e de mananciais como aquíferos, por exemplo. Mas não é só os benefícios ambientais. O banheiro seco também pode ajudar a resolver um problema de saúde que atinge milhões de brasileiros. 34% dos domicílios do país não têm banheiro.
Gratidão é o sentimento das famílias de Macambira, diz o líder da comunidade. As 23 famílias estão usando felizes, né, esse equipamento. Com certeza, né? Um equipamento que veio trazer qualidade de vida, veio trazer segurança, veio trazer proteção à saúde. Então isso é importante para eles, a gente sente a felicidade no rosto de cada um deles. Doenças como verminose, que atacava mais as crianças, diminuíram. Quais eram as doenças mais comuns aqui nas crianças? Muitas vezes gerava dor de barriga, febre nas crianças. E agora não tem mais isso? Agora, graças a Deus, esses dias pra cá, melhorou muitas coisas para nós e para as crianças também. Seu Luiz já faz planos para reforçar a plantação de palma com o adubo que o banheiro pode produzir. Mas o seu adubo aqui é o cocô do bode. É do bode. Daqui a pouco vai ser o seu também, né? Então, pelo que eu tô vendo, não vai ser o meu também. E se for burro, até pediu dos outros, né, pra ter uma roça. Seu Luiz, Elisete, Denise. Depois do banheiro sustentável, a vida do povo de Macambira melhorou. Seu Luiz teve um encontro com Jesus. Vocês não têm ideia como ele já era. Você vê que ele já tinha um sorriso mesmo com todo o sofrimento. Hoje o seu Luiz está vivendo momentos lindos, né? Depois do encontro com Jesus. Então é isso que a gente faz. Então a gente procura, né? Tem as vans que prestam serviço médico, odontológico. Tem lugar que a gente planta morango, né? Tem lugar que a gente incentiva a irrigação. São milhares de pessoas. Tem a fábrica de confecções. Nós temos uma fábrica de confecção linda. Quando a gente chegou numa comunidade, há quase 10 anos atrás, uma das comunidades onde a gente está presente, que são hoje quase 1.600 comunidades rurais, e nós estamos focados em comunidades rurais, né? As cidades normalmente têm alguma coisinha, mas as comunidades rurais é que é o foco. Quando nós chegamos ali em uma dessas comunidades rurais, a gente sentiu que naquela comunidade rural específica tinha uma região ali que plantava muito tomate próximo, e as mamães iam de madrugada nos ônibus para colher tomate o dia inteiro e deixava suas crianças em casa. E nessa comunidade, que na época deveria ter ali uns 2.000 habitantes nessa comunidade, uma comunidade grande, rural, mas grande, quase toda casa tinha um dependente químico. A gravidez precoce era uma coisa horrível. 11 anos, 12 anos, muitas meninas grávidas. E a gente então teve a ideia de começar ali uma fábrica de confecção para trazer a mamãe, ela não precisar ficar o dia inteiro na roça, e para que ela pudesse estar perto das suas crianças ali. E Deus foi abençoando, esse negócio foi crescendo, e aí implantamos a igreja, a quadra de esporte, né, as aulas de reforço, a escola, e essas crianças, filhos dessas mães, vêm para o espaço da igreja, para o espaço social, e as mamães estão trabalhando na fábrica. Então, criou, e depois desses anos, quase 10 anos, mudou a história daquela comunidade. Quase você não vê mais uma gravidez precoce. E a gente foi acompanhando e vê como foi diferente. Tem aí o videozinho da fábrica de confecção? Tem? Bem-vindos à fábrica de uniformes do Instituto Água Viva, onde comprometimento e qualidade se encontram com o empreendedorismo social aqui no Sertão. Aqui fazemos
fazemos mais do que uniformes. Criamos peças que representam a identidade de cada cliente, sempre com um toque de qualidade e responsabilidade. Nossa missão é fornecer uniformes de alta qualidade, mas também transformar vidas a partir da capacitação com oportunidades que tecem o seu futuro. Aqui são produzidos uniformes operacionais e administrativos. Também temos bonés, chapéus, brindes e camisas promocionais. Entre em contato com a nossa equipe de vendas. Juntos fabricamos produtos de alta qualidade e principalmente transformamos vidas aqui no sertão. Fábrica de Uniformes Instituto Água Viva. Compra essa causa, viste a ver. É sem fins lucrativos, mas o nosso sonho é que toda aquela região se transforme num polo de confecções. Que as mamães que estão ali hoje possam sair daqui a pouco e montar seu próprio negócio dentro de casa e ali tenha uma economia por completo, né? A gente está sonhando com isso, para que aquela região, né, e foi engraçado quando a gente fez a seleção, porque a nossa seleção não era para melhor profissional, a nossa seleção é para a pior situação de vulnerabilidade. Então a pessoa vinha, ela não sabia passar a linha na agulha, e na maioria nem conseguia, porque a maioria sofria de vista e não sabia que tinha problema de vista. Então primeiro a gente precisou fazer exame de vista, para depois começarem a trabalhar. Hoje são profissionais altamente capacitados, produzem os uniformes de toda a nossa empresa e de várias empresas, já estamos mandando até para o exterior, já, bonés para os Estados Unidos, fabricados ali, sabe? Vale a pena investir, vale a pena capacitar. Ali é um dos processos. Nós estamos incentivando as pessoas também a plantar morango. E é muito lindo ver o sertanejo plantando morango onde era uma terra seca. Muitas famílias estão retornando para lá, porque uma família está tirando entre 3 e 4 mil reais por mês plantando morango no quintal dela. Por quê? Porque foi feito um poço, arranjamos as parcerias de quem entende de morango, que nós não entendemos bolufas, mas levamos a pessoa, esse empresário ajudou a gente, então fizemos a parceria, ele dava a tecnologia, dava as mudas, a gente cavava o poço, né? A igreja presbiteriana ajudou a gente a cavar muitos poços também lá, e aí essa parceria, hoje tem mais de 500 famílias na região plantando morango. Olha que coisa linda, e dá uns morangos bonitos que dá vontade quando você vai lá não sair de dentro da roça, né, Carlos? A gente fica horas ali, mas sai empapuçado de tanto morango. Mas sabe, e as pessoas estão vivendo um novo momento, não só com o Evangelho de Jesus, que muda a mente da pessoa. Ela vai largar seus vícios, ela vai largar coisas erradas, né? Mas depois ela tem um trabalho a fazer também. É isso que a gente quer levar, a graça por completa. E isso depende da gente, que é o nosso esforço, nosso empenho. E essa igreja pode ajudar a potencializar muito isso. Porque aqui tem profissionais liberais, aqui tem médicos, aqui tem dentista, aqui tem vários profissionais que se encaixam como uma luva. A maioria das igrejas tem isso. E a igreja não pode ficar de fora disso. Dá para a gente ajudar, dá para a gente fazer muita coisa junto, né? E com a igreja junto, porque não é só você enviar um recurso financeiro e fazer uma doação para a igreja aqui, uma oferta. Isso é muito bom, claro que é bom. Mas o seu tempo é mais precioso. Tira uma semaninha e vai ver de perto. Porque ali você não só vai contribuir, mas você vai dar ideias. O potencial que você tem, você vai enxergar uma coisa que às vezes quem está lá não enxergou. E você vai gerar ideias, e você pode gerar novos sonhos. E você dentro da sua área pode ajudar muito. E aí você vai doar não só seu tempo, mas também vai ajudar nos recursos. Porque vai ficar tudo aqui, sabia?
Não vai? Ou você acha que o nosso caixão tem gaveta? Não, vai ficar tudo aqui. E é a gente que está já passando aqui da hora extra. Aí que vai ficar mesmo. E às vezes, muitos empresários não têm nem preparado o sucessor para deixar os seus negócios. E às vezes seu sucessor nem sempre é seu filho. Porque para preparar um sucessor no negócio demanda tempo. E você tem que pegar na mão do menino desde novo. A gente fez esse processo, eu fiz esse processo com meus filhos. Era com 10 aninhos de idade que eles iam para a empresa junto comigo. Hoje eles estão à frente lá. Mas demora tempo e nem sempre. Mas 2 meninas preferiram ir para a área de medicina. E se não tivesse os 2 meninos, nem sempre as meninas iam querer, mas você tem que ter a sucessão da sua empresa. Porque se não tiver a sucessão, ela pode parar no meio do caminho. E às vezes você não prepara, então às vezes é melhor que você venda o negócio, né? Se você vê que não tem sucessão, ou prepara muito bem a sua linha sucessória. E às vezes a gente acumula um recurso fantástico, que eu entendo que é Deus que capacita eu e cada um de vocês. E quando eu entendo, e quando você entende que todo ouro e toda prata é do Senhor, você aplica isso de maneira diferente. Você não fica agarrado nele para levar para o caixão. Você, no mínimo, você vê a necessidade do seu próximo. E é isso que a gente precisa pensar numa sucessão, porque eu gosto sempre de tocar nesse assunto, quando eu encontro com empresários. Porque às vezes, se eu não preparo o meu filho, se a sucessão for para filho, se eu não preparo bem o meu filho para assumir aquele recurso que Deus me capacitou, que Deus é que fortaleceu, que Deus é que me deu saúde, que Deus é que deu inteligência para conquistar, e tudo veio dele, o que vai acontecer? Eu posso estar colocando na mão do meu filho algo que, de vez de ajudar ele, vai acabar com a vida dele. Esse recurso, em vez de ser bênção para a vida do filho, se ele não tiver preparado, pode ser maldição. E aí aquele recurso fantástico que Deus te abençoou e que você poderia ter feito muito mais pelo teu próximo, não estou falando que você vai deixar o menino de lado não, tá? Não é isso. Mas, se ele não tiver capacidade, ele vai torrar essa grana toda em coisas que não agrada a Deus. Em coisas que Deus está longe. Por isso é importante a gente pensar nisso. Por isso, quando eu estou com empresários, eu falo sobre isso. Lá em casa, eles começaram a trabalhar logo cedinho também, mas também não foi porque eu já fui falando logo cedo. Falei, ó, gente, vamos combinar um negócio aqui. Minha ideia é, quando morrer, não deixar nenhuma herança para vocês. Os meninos tomaram um susto, mas fez com que os moleques começassem a trabalhar também logo cedo. E é essa a ideia mesmo, a ideia não mudou não. A ideia é de continuar investindo para o próximo, investindo no reino de Deus. Ah, eles estão conquistando? Estão. Eles estão conquistando. Há uns 10 anos atrás, a gente vendeu para eles 5% da empresa. E a gente deu um boleto para eles, eles pagaram com 5 anos.
E aí agora a gente está planejando vender mais 5%. Os 2 filhos, mais o sobrinho, esses dias fizeram uma conta e chegou para mim, para meu irmão, que estamos juntos até hoje, a gente começou junto, estamos juntos, né? Eles chegaram para a gente e falaram assim, olha, pelas minhas contas, a gente vai dever vocês pelo menos para os próximos 50 anos. Sabe? Eles estão cavando a posição deles e eles vão conseguir ser muito mais que a gente. É lógico que um pedaço vai ficar para eles, é natural isso. Mas eles vão saber e sabem já a continuar sendo doadores e sabem a responsabilidade que estão assumindo e sabem a responsabilidade que a empresa tem em dividir aquilo que é gerado. E Deus vai abençoando e isso não vai fazendo falta a vida da empresa. Já estou terminando. Sabe, você que é empresário que está aqui hoje, profissional liberal, tenha sempre isso em mente. Faça negócios com excelência. Cuidado com o tipo de negócio que vocês fazem. Se vê que Deus está longe desse negócio, sai fora. Se vê que é algo que contraria o que a Bíblia diz, cuidado, pode ser um pesadelo para você. Cuidado com sociedade, com sócios. Escolha bem o seu sócio. É como um casamento. Quem tem mais de 30 anos de casado aqui? 40. 40, um lá, outro aqui, isso. 40 anos de casado. É fácil? Não é não, meu filho. Deus teve misericórdia dela. E muito. Ela orou pouco. Agora você imagina se o sócio for aquele cara que puxa de um lado, você vai para cá, ele puxa do outro. Não vai dar certo e vai criar traumas em você depois. E para você desfazer aquilo ali, então antes de começar, pensa bem. Apresenta esse sócio para Deus, né? A Bíblia diz que tem casta de demônio que é só com jejum e oração, né? Vai jejuar. Vai jejuar, vai sentir se é de Deus aquele negócio. Mas quando for também, tem sócios que vivem a vida inteira juntos. E é como se fossem realmente irmãos. Tudo está certo, tudo eles concordam. Então, antes de você começar um negócio, se você vai ter sócio, cuide, analise direitinho, para você não ter uma furada. Agora, nunca queira ter nos seus negócios um tipo de sócio. Nunca. O banco. Você pode até precisar dele em alguns momentos. Mas você montar um negócio baseado no dinheiro do banco, você vai trabalhar 70% para ele e 30% para você. Então, mantenha suas finanças em ordem, você que é empresário aqui. Outra coisa que quebra muito a empresa, a pessoa começa a gastar sem ser no foco da empresa. Ele vê um apartamento barato, ele quer comprar. Ele vê uma casa de campo, ele quer comprar. Ele vê outra casa na praia, ele quer comprar. E a empresa vai ficando sem capital. A hora que vem uma crise, ele tem uma casa linda no campo, ele tem uma casa belíssima na praia, ele tem um barco gigante, mas ele quer vender, vai ter que vender pela metade do preço. Quando acha comprador. Então fica atento, não descuida do caixa da sua empresa, não. Tenha sempre um caixa gordinho, mas não em coisas que você precisa vender, em aplicações saudáveis.
A hora que você vai precisar comprar uma nova máquina, está ali, seu capital chegou. Aí a empresa, ó. Então, a gente não pode deixar de falar, porque vocês, tem uma grande maioria aqui, que é empresários, e isso a gente precisa fazer. Lá em Lucas, no capítulo 16, capítulo 12 de Lucas, no capítulo 12, diz assim aquilo que aquela história daquela parábola, né, do camarada que fez uma produção, que plantou, que colheu tanto que ele teve que desroubar seus galpões para construir outros maiores, porque foi tão bom a colheita dele que ele teve que derrubar tudo para dar conta de armazenar tudo. Né? E aí ele falou, que beleza, agora eu estou feito, agora eu tenho tanta coisa aqui que eu posso comer, beber, ficar só para mim, eu posso usar só para mim. A Bíblia diz assim, Jesus falando, Deus disse para ele, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta, é aquele que para si ajunta os tesouros, e não é rico para com Deus. A Bíblia é clara nisso. É importante, Deus dá com abundância, dá. Mas olha a necessidade do outro também. E dentro do possível, né? A igreja tem muitos projetos. A igreja tem muita coisa que pode fazer lá fora, e o seu recurso pode ajudar nisso. Né? Estou terminando aqui. Mateus 6. Mateus 6, 19 a 21. Isso chama atenção para mim e para você. A Bíblia é clara nisso. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, cuidado para que o nosso coração, a Bíblia diz que naquilo que a gente mais ama, é onde está o nosso coração. Se eu amo Jesus, em primeiro lugar, meu coração vai estar em Jesus. E você vai ouvir Jesus. Agora, se o seu coração estiver, e quando eu falo para você, eu falo para mim também. Se meu coração, se o seu coração tiver só em acumular e guardar tesouros, nós precisamos acumular tesouros no céu. Tá? Então, por isso é importante você juntar a sua igreja e você ver o que a igreja está fazendo. Às vezes você dá uma opinião, né, no conselho aqui, né, pastor, e tal, mas a gente tira um tempinho, vai lá ver uma obra que a igreja quer ajudar. Vai lá ver, chama 2, 3 irmãos. Gente, como é delicioso você pegar um carro. Vamos supor que você vai para Angra, né? Vamos lá, vai começar uma congregação lá, seu Antônio, lá em Angra, né? Aí junta 4, 5 irmãos, entra no carro e vai lá ver. Vai ser um dia lindo, sabe por quê? Vocês vão brincar, vocês vão contar piada,
vocês vão almoçar juntos, vocês vão criar relacionamento e ainda vocês vão ver a obra de Deus, como é que está. Olha que coisa deliciosa. É uma outra maneira de viver, é uma outra maneira de pensar. Mas às vezes não, às vezes eu vou sair só numa situação e aí nessa outra situação pode estar encontros com pessoas que vão só encher a cara, encontro com pessoas que não vai te edificar em nada e você gasta um tempo grande com algo que não contribui em nada para o reino de Deus. Que você continue firme, fazendo missões como você tem feito, indo, servindo, que essa igreja continue a prosperar e que as obras que essa igreja tem feito, que a mão de cada um de vocês tem feito, aqui possam favorecer centenas, milhares de pessoas lá fora. Eu quero pedir perdão aos que não são membros dessa igreja e que vieram aqui hoje me ouvir. Desculpa por a gente estar tratando de um tema que é tão importante para a igreja e hoje você está aqui e a gente acabou tratando. Você me perdoa, mas eu tenho certeza que pelo menos alguma coisa você vai levar, né? E é bom que você entende também como é que funciona a igreja, que aqui dentro a gente quebra o pau, né? Então e a igreja é o melhor ambiente que a gente tem para criar nossa família, nossos filhos. Não deixe seus filhos longe da igreja, não. Venha para cá, venha para a igreja, venha servir a Jesus, venha ter palavras, e eu tenho certeza, nós vamos poder impactar a sociedade. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, seu Antônio. Eu acho que uma das coisas, pelo menos nas minhas idas no sertão, que mais me impactou, é porque não tem o que você tirar de lá, né? Não tem como o sertanejo achar que você está enganando ele. Se você vai lá e leva banheiro, leva água, o sertanejo fica se perguntando, o que esse povo veio fazer aqui? O que o seu Antônio veio fazer aqui, se não tem nada para dar em troca? Mas a gente está indo levar o amor de Jesus na pura essência do Evangelho. Só oferecemos. Então, seu Antônio, para os que estão aqui, que não são de igreja, não são evangélicos, isso aqui é a pura missão da igreja. Levar e não esperar nada em troca. É isso que vai mudar, não só o sertão, como todo o Brasil. Derramarmos amor em forma de obras e ações, por causa daquilo que a gente já recebeu. Quero convidar aqui o Fábio, que é o nosso irmão da junta missionária, responsável pelo sertão. Carliston, por favor, nós temos aqui 2 perguntas que nós vamos fazer para eles, e depois a gente vai abrir para mais umas 2 ou 3 perguntas dos membros, tá? A ideia é a gente terminar aí 12h15, 12h20 no máximo, porque o seu Antônio tem um compromisso lá na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. E até ele chegar lá, a gente tem um almoço no meio com o conselho da igreja e com a junta missionária. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Fábio e ele vai conduzir a gente agora nesse bate-papo. Pessoal, acho que foi muito bom, né? A gente ter ouvido o seu Antônio nessa manhã. Eu até comentei com ele que teve uma irmã que disse, falou assim, mas olha, eu vi muito do seu Antônio e não conheço, vou estar aqui sábado. E ela falou assim, vou pegar emprestado aquela palavra de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, senhor Antônio, muito bom te ouvir esse amor que o senhor tem. E eu vou aqui começar, querendo ouvir um pouco do Carlos. O Carlos, ele é o presidente do IAV. E eu queria ouvir do Carlos que ele nos falasse como tem sido a parceria com o Comipres. A Igreja da Gávea participa, através do Comipres, que é o Conselho Missionário para a Evangelização do Sertão, que tem o pastor Davis, o pastor Vilmar, que são a diretoria.
Isso são cerca de 44 igrejas. Então eu queria ouvir um pouco como é que vocês estão vendo a parceria com o Comipres. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né? E sempre ouvir também o Antônio falar, é inspirador, né? Mas, assim, quando a gente começou a AMES e o Instituto, a gente entende o seguinte, que a gente precisa ter parcerias, sabe? E parcerias estratégicas, porque o desafio é muito grande. O Antônio comentou aqui que são em torno de 20 milhões de pessoas que moram naquela região, onde nós escolhemos estar atuando ali, né? Que tem várias vulnerabilidades sociais e também tem a questão de baixo número de evangélicos. Então, a gente tem esse desafio. Como atingir esse desafio? Como reduzir? Como avançar nessa situação? Então, nós criamos a AMES justamente para quê? Para que, junto com a igreja, a gente possa resolver um pouco dessa situação. Então, o Comipres, ele veio como uma estratégia muito boa. Por quê? Porque são os membros da igreja fazendo missões, né? E o ID de Jesus não foi dado somente para o pastor, para o missionário, para o evangelista. O ID de Jesus foi dado para a igreja. Então, o membro da igreja, quando ele entende isso e ele vai no campo missionário e usa ali as competências que ele recebeu, por exemplo, médicos, dentistas, né, fisioterapeuta e tantos outros, né, que vão lá e executam esse trabalho, isso é a igreja fazendo missões. Então, assim, a gente tem um grande desafio, só que sozinho a gente não consegue. O Antônio falou assim, olha, a gente pode até ir devagarinho, né, mas juntos a gente vai com muito mais força. Então, a gente precisa da igreja. Então, o Comipres, ele veio como uma estratégia, né, para a gente avançar cada vez mais. E é importante ressaltar que é o seguinte, a igreja, ela tem toda a autonomia lá no campo. Então, no caso aqui, né, que essa parceria com o Comipres, o trabalho que é feito lá no campo, ele é muito parecido com o trabalho que é realizado nas igrejas. Justamente quando o membro ele vai lá e vê o trabalho acontecendo, o que ele está vendo? Está vendo o trabalho da igreja dele lá, né? Então, isso cria um vínculo, a gente estreita os laços entre o campo missionário e a igreja. Muito bom. E por falar nas caravanas, né, eu tive já o privilégio de estar no sertão 4 vezes, né? 2 aqui com as caravanas aqui da Gávea, e a gente tem muito, assim, o impacto que causa em nós. Agora, eu queria te fazer uma pergunta sobre o impacto que causa lá. Qual é o impacto que essas caravanas, ano passado, no Comipres, foi cerca de 20 caravanas, né, de várias igrejas. Qual é o impacto que essa caravana leva para o missionário e para as pessoas lá? Essa força da igreja, ela é muito importante, né? Por exemplo, ali em Brotas, nós temos, acho que 3 ou 4 casais de missionários. E eles vão estar trabalhando ali durante esse ano todo e tudo mais. Agora, quando vão 50 pessoas, 40 pessoas, o trabalho rende muito mais, né? Então, essa força da igreja, quando ela vai em caravana, ela tem a oportunidade de evangelizar muito mais do que os casais que estão lá. Então, você fala do amor de Jesus para aquelas pessoas, o impacto é na vida delas, né? Depois, quando a caravana ela retorna, ela deixa um dever de casa para o missionário, que ele dá continuidade àquele trabalho que é feito lá. O impacto lá no campo também repercute aonde? Na questão da saúde, porque nós temos as vans médicas e odontológicas, e ali, por conta da vulnerabilidade, por conta de várias situações, né, que o poder público muitas das vezes não consegue chegar, a igreja está chegando, né? Então, vai ali, faz o tratamento médico, faz o tratamento odontológico, tira a dor de dente, e ali você gera uma gratidão muito grande para o sertanejo. É onde a porta se abre para o evangelho, né? Não é uma troca, né? Na realidade, o impacto lá, quando o missionário ele tem um campo de atuação muito grande, muitas demandas, que às vezes ele não consegue visitar todas aquelas casas naquele determinado momento. Quando vai a caravana, a maioria visita casa por casa. E esse impacto é de que, quando a gente vem embora, eles têm a certeza que eles são amados. Sabe? A
agora no início do ano, nós estávamos lá numa caravana junto com o pastor Davis, e foi a igreja presbiteriana lá de Anápolis, num determinado comunidade. Mas antes deles irem, eles fizeram um negócio impressionante. Eles mandaram o missionário visitar casa por casa e perguntar quantas pessoas eram, nome do pai, nome da mãe, quantos anos o pai tinha, quantos anos a mãe tinha, cada filho quantos anos tinha. E eles prepararam um presente gigante, que tinha tudo para aquela família, dentro daquela caixa grande, personalizado para aquela família. Tinha sapato para a criança, tinha roupa para o adulto, tinha tudo. Sabe, a demonstração de amor que ficou ali, eles não esquecem nunca. E ali eles conseguem ver Jesus através das pessoas. Esse é o impacto que fica. Fez também? Fizemos. Que lindo, que lindo. Deixou aberto aí. Não ia perder não, né, pastor, hein? Não ia perder Goiás é um estado a ser estudado. Eu não estou falando que vai ser difícil ele se aculturar. Pois é. Goiás é um estado a ser estudado. Mas, seu Antônio, a gente sabe que a transparência, que a prestação de contas são fundamentais para qualquer negócio, para qualquer empresa. Em especial as que atuam no terceiro setor, como o IAV, né? Então, assim, como é que é a governança corporativa do IAV? Como acontece o processo de investimento, o processo de prestação de conta? Qual a importância desse processo para os investidores, incluídos aí os acionistas lá da Forte Leve e também para a sociedade? Nos fala um pouco sobre esse processo, Ian. Olha, quando eu invisto o meu recurso, eu tenho uma responsabilidade. Quando eu invisto o recurso dos outros, minha responsabilidade multiplica por 10. Porque se eu errar, é o dinheiro que eu vou prestar conta para Deus, mas, de alguma maneira, eu estou mais tranquilo se eu errei. Se eu errar com o dinheiro que a gente recebeu de recurso, é muito sério isso. Tá? Então, nós fazemos tudo, temos auditoria, prestamos conta de tudo que entra nos caixas. Temos auditoria. Por exemplo, um médico vai, se ele quiser, ele faz o recibo como ele doou aqueles 2 dias, 3 dias dele lá no sertão, e a gente traz e registra isso na contabilidade da empresa. Lógico, tem médicos que não querem, mas tem uns que pedem e a gente faz. Então, nós somos auditados pela BDO, né? E tanto a AMES como o Instituto Água Viva, a gente tem uma seriedade, nós temos relatórios mensais, a gente chama as empresas doadoras, fazemos reuniões, mostramos todos os resultados, aquilo que a gente fez, o dinheiro para que fez, para que aquela coisa, aquele projeto, início, meio e fim, a gente tem assim, e a gente procura em cada projeto, ele ter ali, no máximo 5 anos, ele precisa caminhar sozinho. Ele começa a caminhar 5, 6 anos, ele começa a caminhar sozinho. Então, a responsabilidade é muito grande e eu convido a cada um de vocês, o dia que tiver uma disponibilidade de ir ao Espírito Santo, participar de uma reunião junto com a gente, né, para ver o nível de transparência que a gente tem. Bom, eu queria abrir para perguntas, né? Eu queria saber quem tem perguntas. Vamos ter 2 ou 3, né? Enquanto a gente tem a pergunta, eu queria pedir ao Carlos só que falasse um pouco dos números, né? Quantos estados vocês estão, quantos municípios, quantas comunidades? Eu acho que você tem de cabeça. Tem. Uhum. Hoje nós estamos em 4 estados, que é Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba, em 58 municípios, né? E 1.709 comunidades rurais, né? A gente sempre traz esse número de comunidades porque é o nosso grande foco,
né, de realmente gerar uma transformação social e espiritual lá nessas comunidades rurais, né? Somando Instituto e mais a AMES, nós temos em torno de 520 pessoas ligadas diretamente, né, a gente, né, estão lá no campo. Eu tenho 30 pessoas que ficam dentro do escritório, ali com a gente, onde a gente faz as políticas, né, e replicam essas políticas lá no campo missionário e no campo social. Obrigado. Queria pedir para falar o seu nome e fazer a pergunta, por gentileza. Eu sou Antônio Pedroso, sou diácono aqui da Igreja Presbiteriana da Gávea. Queria te agradecer, senhor Antônio, pelo papo, né, pela palestra, acho que foi muito inspirador. Eu, como empresário, me senti certamente muito inspirado e fazendo muito pouco ou muito menos do que eu talvez devesse estar fazendo através da minha empresa, dos meus negócios. Então, certamente, você provocou aqui uma transformação na minha maneira de pensar. E eu queria te perguntar o seguinte, como empresário, construindo uma empresa que hoje tem o porte da Forte Leve e com essa vocação missionária que eu imagino que deve ter tido aí ao longo de quase toda a história, quais foram os seus principais desafios e o seu maior aprendizado ao longo dessa jornada construindo uma empresa com esse propósito, com esse tipo de vocação? O maior desafio no mundo empresarial é você depender de Deus. Porque a todo momento surgem grandes oportunidades que aos seus olhos é o melhor para a empresa. E você precisa depender de Deus para você tomar as decisões corretas. Então, toda vez que tem uma grande decisão a ser tomada, ou uma média, primeiro nós temos por hábito, não só eu, mas os irmãos, os diretores, todo mundo vai ter um período de oração. Para que a gente possa errar quase zero. Não é que não erra, não. Erra de vez em quando. Mas para que o nível de erro seja menor. A dependência de Deus. Buscar a sabedoria de Deus. Porque nós, e principalmente pessoas tão capacitadas de curso superior, mestrado, não eu, que não deu tempo para estudar, não. Mas Deus também deu a capacidade da gente, né, poder raciocinar. Mas essa turma que tem um currículo fantástico, que sabe você parar para a dependência de Deus, é muito difícil. Então, os grandes desafios nossos sempre que tem uma decisão, você depender de Deus, porque se a gente não tiver disciplina, a gente vai tomar decisão por a gente mesmo, e aí às vezes a gente erra e pode levar a empresa a dificuldades. Vou dar um exemplo rápido, desculpa. Na pandemia, começou a pandemia. Nesse dia que a empresa fechou tudo, que não todas as pessoas foram para casa, eu e meu filho mais velho, fomos dar uma volta no pátio e sem nenhuma pessoa. E a gente ficou assim, gente, nunca vi isso. O negócio parece que está acabando o mundo. Foi horrível. Mas nós fomos para a sala e a conta que a gente fez foi: quanto tempo a gente paga todo mundo em casa sem precisar demitir uma pessoa? E a gente chegou numa conclusão que a gente ia ficar muito tempo, porque a empresa sempre foi saudável financeiramente. Deus abençoou que não precisou, mas a gente tomou uma decisão logo em seguida, né? A gente foi orar e eu, em especial, estava ali um dia falando com Deus, orando. Aquele dia Deus me incomodou a noite inteira. E tudo estava na contramão do que dizia que ia acontecer. E aí eu cheguei na empresa, a gente tinha uma reunião de coisa, eu falei, gente, vamos investir, além de reservar para os funcionários, vamos investir em matéria-prima, que matéria-prima vai subir e Deus falou ao meu coração muito claro, mas
todo mundo estava vendo naquele mês a matéria-prima descer. A matéria-prima estava descendo no primeiro mês, porque não tinha consumo naqueles primeiros dias. Mas Deus falou ao nosso coração algo diferente. E aí eu compartilhei com a empresa e falei, vamos investir em matéria-prima. Vamos comprar tudo que a gente puder. Vamos reservar o dos funcionários, vamos comprar tudo que a gente puder que vai subir. Alguém acreditou? Ninguém, lógico. Aí, mesmo assim, a gente investiu aí um percentual importante, depois de muito, eu pedi, eles investiram, a gente investiu um percentual importante, mas poderia ter investido muito mais. No primeiro mês, a matéria-prima desceu, no segundo mês. Ou seja, se tomar decisões fora de um contexto é muito difícil. E você fazer com que a equipe toda, porque nós não somos geridos toda a diretoria por evangélico, muito pelo contrário. A gente tem várias igrejas, várias denominações, nosso presidente é católico, outras pessoas, né, têm outras religiões sem ser evangélica. Ali a gente avalia o currículo, a gente fala de Jesus para eles também. Mas a gente não pode ter uma empresa só de evangélica. Então, você tomar decisão, né, onde vai fora da normalidade é muito difícil. Então, o nosso grande desafio, e por isso que eu quis contar esse testemunho. Muito bom. Escuta, nós vamos ter mais espaço para mais 2 perguntas, tá, pessoal? Por favor, irmão. Elisa, meu nome. Jesus fala que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Eu queria dizer que a sua vida impactou profundamente o nosso coração. O que Deus pode fazer na vida do filho de um pipoqueiro. O que Deus pode fazer, né? E quanto está frutificando. A minha pergunta é simples. Quanto custa um banheiro? O preço de custo da produção de um banheiro daquele, porque ele é um banheiro com um sistema de tratamento a seco, né? É um banheiro diferenciado. Ele é um sistema de tratamento a seco que não precisa de água. Então, ele todo pronto, entregue lá na comunidade, o custo dele fica aproximadamente R$5.000. Vai depender do preço da matéria-prima para lá e para cá. Quando ele é entregue lá, né, logística, tudo, a gente acaba ficando um pouco mais alto, porque a gente manda instalar, mas, sabe, o tanto que a gente já doou e o tanto que muitas igrejas já compraram, quando a igreja fala assim, nós vamos instalar, nós falamos no preço só de custo de matéria-prima, e o resto a gente, né, manda instalar, manda entregar, e isso fica por nossa conta, e é lindo, né? Denise, obrigado. Né? Jefferson. Obrigado mais uma vez, senhor Antônio. Sou Jefferson, presbítero aqui da igreja. Queria perguntar para o Carlos, rapidamente, falar um pouco sobre a geração de renda. Vocês que trabalham lá e fazem esse acompanhamento, levantamento, o quanto que você já tem assim, contabilizado as regiões onde tem geração de renda lá. Se você pudesse falar rapidamente quantas ideias de geração de renda vocês já fizeram nesses anos e se vocês contabilizaram o crescimento social nas regiões. Uhum. Olha, hoje nós temos 16 projetos de geração de renda, né? E, um dos maiores talvez seja essa fábrica que o Antônio ele comentou, que a ideia agora, o próximo passo é transformar aquele município ali em um polo de confecções, né? Onde a gente vai estar ali impulsionando, por exemplo, uma pessoa para vender aviamentos, né? Outra pessoa para fazer manutenção nas máquinas. E essas máquinas vão para a casa das pessoas que trabalham ali,
né? E aí, qual é o impacto disso? Né? Justamente sair do assistencialismo. Porque o empreendedorismo social, ele é um pilar que a gente viu um problema. Né? Qual era o problema? Primeiro, a questão do desemprego, né? Não tem emprego na região, um desemprego alto, né? Um alto índice de Bolsa Família, todo mundo sabe que naquela região é muito alto. Isso gera o assistencialismo. Então, a ideia do empreendedorismo é realmente dar condições para que o sertanejo ele trabalhe. E ele tem condições para fazer isso, ele tem potencial. O que precisa são projetos para que impulsionar isso na vida dele, né? Então, assim, a gente tem mensurado vários dados, por exemplo, ali mesmo na fábrica onde a gente está ali, na comunidade, é impressionante, porque o dinheiro fica ali, né? O dinheiro está circulando naquela comunidade. Então, a pessoa ela vai ali e já monta uma padaria, já monta ali uma farmácia pequenininha. Então, quando o dinheiro fica nessas regiões, nessas comunidades, você impulsiona a economia local. O pessoal lá, da região ali, ele sabe quando eles recebem, né? Ele sabe mais ou menos quanto que as pessoas ganham por mês. Por quê? Porque fica o dinheiro ali na região, né? A gente tem um projeto também muito legal, que é o Cálice, né? Esse Cálice foi até um projeto que a esposa do Antônio capitaneou no início, que são cálices lá de Santa Ceia, né? Então, assim, quem é que produz isso? É o sertanejo. Gente, tem uma máquina lá que vai daqui lá naquela parede, né, Antônio? Uma injetora, né? Uma injetora, uma máquina eletrônica, né? E que o Antônio e o irmão dele falaram, vamos mandar essa máquina para lá. Eu falei assim, gente, quem é que vai operar, né? Mas treinamos a equipe lá, o sertanejo, que há 3 anos, 4 anos atrás, a pessoa que opera hoje, que é um supervisor lá, ele mora numa comunidade que não tinha água, energia elétrica, nem nada. Não é? E aí nós capacitamos ele, treinamos, e ele opera essa máquina que produz ali o próprio cálice. Olha só, então a gente invasa e produz o cálice. Então, assim, isso gera uma transformação social lá na comunidade dele. Porque essa renda que ele recebe, ele investe aonde? Na melhoria ali do sítiozinho dele, compra um carrinho, né? E ali começa a gerar a economia, o dinheiro fica lá, né? Não é o que aconteceu no passado, que as pessoas saíam de lá para vir para o grande centro, né? Não, a nossa ideia do empreendedorismo social justamente é isso, é fazer projetos lá e onde a renda fica lá mesmo. Onde desenvolve a intenção das pessoas até voltar para lá. É muito importante lembrar que, assim como o Carlos falou, o Bolsa Família nessa região do semiárido é de fundamental importância, tá? Eu não consigo imaginar o que seria dessa região do semiárido sem o Bolsa Família. Mas só o Bolsa Família não é capaz deles pegar uma pessoa e conseguir levar para a universidade. Então, nós estamos querendo falar para eles, olha, vocês têm potencial para ir muito além do Bolsa Família. O Bolsa Família complementa a renda de vocês, é importante para essa região, é importante para a fome, mas vocês têm potencial de ir adiante. E é isso que nós estamos querendo, nós estamos despertando em várias regiões, para a pessoa começar a sonhar com algo lá na frente. Eu tenho certeza que o Brasil não botou o Bolsa Família para ser fonte de renda para sempre, mas para resolver uma situação num momento específico, e, em especial, nessa região, é fundamental. Só que vai passar, se for só o Bolsa Família, se nem governo, nem empresas e nem igreja fazer algo para complementar a renda, para incentivar a ter outras rendas, vai ficar uma população que vai aprender só viver do Bolsa Família. Não é isso. A gente está despertando os talentos e os profissionais que tem lá. Tem talentos que vocês não imaginam, de talentos que a gente descobre na região do sertão. Esse menino que ele falou é um dos talentos. Tem gente que toma conta da fábrica lá e é de lá mesmo já, capacitados. E treinamentos, nós agora estamos começando, acabou não dando tempo para passar aqui, nós inauguramos uma base social em Acauã, no Piauí. Lindo, 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 tudo de primeira.
E lá agora, nós vamos inaugurar, olha bem o que nós vamos inaugurar lá em Acauã, uma cidadezinha desse tamanho, que até poucos anos atrás era a terceira ou quarto pior índice de EDH do Brasil. Agora já deve ter alcançado algumas posições. Mas nós vamos implementar lá nos próximos dias uma escola de desenvolvimento de software. Nós vamos pegar, num raio de 300 quilômetros ali, todos os talentos que tem naquela região e botar a escola lá, para desenvolver lá. E depois, como vocês sabem, área da tecnologia hoje, o cara trabalha de onde ele estiver. Ele não precisa sair da terra dele para vir para lugar nenhum. Ele vai desenvolver lá. E isso que nós estamos sonhando. Nós já temos lá alojamentos para eles, salas climatizadas, tudo bonitinho. E a escola vai começar logo, logo. Esse é um projeto que eu queria que vocês orassem por isso também. Para que Deus pudesse nos dar os professores talentosos que se dispusessem a ir para lá também. Para que dali surgissem meninos e meninas capacitados, de maneira a influenciar toda aquela região. Vai ser lindo, né? Mas por quê? Porque a gente está a ver que tem talentos lá. Tem gente que você não imagina, mas às vezes a gente precisa despertar eles, a fazer eles sonharem um pouquinho mais, né? Vamos, você tem capacidade, vamos. E Deus está abençoando e a turma está empolgada e a gente vai ver um sertão diferente. Bem, pessoal, o assunto, né, é contagiante, é empolgante. Né, fica aqui o convite para o seu Antônio voltar de novo, que a gente quer ouvir mais. Né, eu acho que a gente tem até uma ideia aí, a gente tem que escrever um livro com os casos que já tem, porque eu tenho certeza que vocês têm muitos casos, né, que podem passar. Então fica o nosso agradecimento também a todos que estão aqui com a gente hoje. Eu queria convidar o pastor Davidson